Alô, comunidade, boa tarde, Brasil, bem-vindos ao ICL Urgente, nesta sexta-feira, com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente, a Laura Cocho, na redação com a atualização de notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Finalmente sextou, né, Rodrigo? Sextou, Laura. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que mora nesse país em que a deputada foragida limpou as contas bancárias antes de escapulir para o exterior. É isso aí. Carla Zambelli, vamos falar mais uma vez bastante sobre a deputada, que já foi assim um destaque do bolsonarismo e hoje está abandonada. Ninguém aparece para defender a Carla Zambelli, por isso talvez ela tenha tentado se virar sozinha. Pediu dinheiro, pediu Pix, limpou a conta bancária e se mandou para a Itália. Vamos falar da Carla Zambelli e também do chefe, pelo menos ex-chefe dela, né? Porque o Bolsonaro não quer mais saber da Carla Zambelli. Vamos falar do Bolsonaro, que esteve hoje num encontro de mulheres do PL. O encontro de mulheres, eu assisti as imagens, só tinha homem. No encontro das mulheres do PL, estava lá o Bolsonaro dizendo que não vai lacrar quando prestar depoimento para o Xandão. É o que a gente espera, né? O Aldo Rebelo tentou dar uma lacrada e tomou pela frente uma chamada ameaça de prisão. Nós vamos daqui a pouco mostrar tudo isso em detalhes. Zambelli e Jair Bolsonaro. Mas vamos cruzar aqui a linha do Equador. No hemisfério norte, a extrema-direita também vive momentos tensos, momentos de disputa. A troca de farpas entre Donald Trump e Elon Musk chegou a um ponto de não retorno, parece, né? Parece que não tem volta. Hoje, o presidente dos Estados Unidos diz que está pensando em se livrar do carro da Tesla que ele tem. O Trump falou, vou me livrar do carro, tá aqui, ó, tá aqui o carro que o Trump comprou. A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal com base numa fonte da Casa Branca. O carro que o Trump comprou, que está aí na tela, é um Model S. Foi parte de uma ação de marketing para promover os negócios de Elon Musk na época que eles formavam um bonito casal da extrema-direita. Né? Ficou só a foto e não ficou muito amor entre os dois. Né? Por outro lado, o Trump disse que vai se livrar do carro e o bilionário Musk sugeriu a criação de um novo partido político nos Estados Unidos, sinalizando um rompimento completo com o Partido Republicano, que é hoje dominado pelo Donald Trump. Conta mais pra gente, Laura. Rodrigo, a proposta do Elon Musk para criar um novo partido foi publicada na sua conta no X, acompanhada de uma enquete para as pessoas votarem. A enquete teve 80% dos votos favoráveis à ideia de criar um novo partido e contou com mais de 5,6 milhões de votos. Já o Trump disse à CNN que não está interessado em falar com o Musk por um tempo e que nem pensa no bilionário. Fim do romance, né, Rodrigo? Não penso mais em você. Né? A briga entre Trump, não estou falando de você, hein, Laura? Estou assim, falando do Trump com o Musk, né? A briga entre Trump e Musk repercutiu tanto que virou destaque nos principais jornais do mundo, virou meme, virou capa dos tabloides. Nessa hora, os tabloides cumprem um papel, né? A capa do jornal norte-americano The New York Post, está aqui no telão, vamos colocar aqui, ó. Olha, é um meme, né? I hate my ex, né? É um trocadilho, claro, uma brincadeira com o X, né? Com o X, a rede que é de propriedade do Elon Musk, mas é um trocadilho com a pronúncia igual ao ex, né? Eu detesto o meu ex. Então, é aquele divórcio litigioso, essa é a impressão que a gente tem. O assunto virou motivo de piada até do outro lado do mundo. Laura Cocho, parece que virou piada também entre os russos, o divórcio litigioso de Trump e Musk, né? O senador russo Dmitry Rogozin, ele brincou com essa situação e disse para o Musk não ficar chateado e que o bilionário deveria levar os seus negócios para a Rússia. Acho que a gente tem o print aí do tweet. Ele disse, Elon Musk, não fique chateado, você é respeitado na Rússia. Se você encontrar problemas nos Estados Unidos, pode vir para nós e se tornar um de nós. Aqui você encontrará companheiros confiáveis e total liberdade para a criatividade técnica, Rodrigo. Então os russos querendo tirar uma casquinha, mas a gente está tratando como se fosse brincadeira, mas significa o rompimento desta dupla da extrema-direita. 2 bilionários, um com o poder político, Donald Trump, e também poder econômico, porque ele é
poderosíssimo, e o outro com o poder econômico, Elon Musk, várias empresas, e com o poder de comunicação, já que ele opera uma das principais redes no debate público no mundo. Então, o divórcio entre esses dois pode significar muita coisa. Vamos lembrar que já tem gente pedindo para o Trump expulsar, extraditar o Elon Musk dos Estados Unidos, porque ele é sul-africano. Então, imagine se chegar a esse ponto, o Elon Musk tentando fundar um partido, rompendo com os republicanos. Isso aí pode virar um castelo de cartas e atingir também gente que no mundo inteiro colocou o bonezinho do Trump e do Musk. Estou falando de Tarcísio de Freitas, de Eduardo Bolsonaro, de Milei na Argentina e outros mundo afora. Bem, a Advocacia Geral da União determinou que o seu escritório nos Estados Unidos, a AGU, que é um órgão do governo federal, que o seu escritório nos Estados Unidos apure nova iniciativa das redes Rumble e Trump Media contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, lá na Justiça estadunidense. Um integrante da AGU disse ao blog da jornalista Daniela Lima, está aí na tela, acabou o personalismo neste debate. O Brasil passa a entender esta ação não contra Alexandre de Moraes, mas como uma ação contra o Estado brasileiro, é a manchete do G1 de agora há pouco. Mas a Rumble, ainda não satisfeita, entrou com uma nova ação na Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Então o cerco continua se fechando, o Brasil vai ter que responder institucionalmente. A Laura traz mais informações também sobre esse fato. Por favor. Rodrigo, as plataformas Rumble e Truth Social, que é a rede social do Donald Trump, entraram com esses novos pedidos contra o ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Federal da Flórida. Na nova petição, eles pedem que a Justiça determine o pagamento de danos compensatórios às empresas como reparação pelas ordens do ministro brasileiro. A ação gira em torno de uma decisão do Moraes para que o Rumble, a plataforma que eu citei, encerre permanentemente a conta do bolsonarista Lã dos Santos e impeça a criação de novos perfis, como ele tem feito em várias redes sociais. As empresas Rumble e Truth Social também pedem que a Justiça impeça ao ministro Alexandre de Moraes de determinar que outras companhias, como a Apple, por exemplo, façam a remoção dos aplicativos nas lojas virtuais, Rodrigo. É isso, Laura, porque quando o ministro Alexandre de Moraes toma alguma dessas medidas, que não são medidas atentatórias contra a liberdade, ao contrário, elas pretendem garantir o cumprimento da lei no território brasileiro. E aí, quando ele diz assim, a Rumble tem que retirar a conta do Alan dos Santos, porque esse é um criminoso foragido nos Estados Unidos. Ele determina também, em alguns casos, que as operadoras ou que as empresas como a Apple parem de vender o aplicativo do Rumble enquanto o Rumble não cumprir a ordem do Moraes. Então, é um mundo muito intrincado, a justiça no mundo inteiro está se adaptando para ver como é que lida com isso. No passado, você mandava a petição, o oficial de justiça na porta de uma empresa e fazia cumprir a ordem. Agora, você às vezes não tem nem sede da empresa. Você vai citar quem? O oficial de justiça bate na porta de quem? Para dar uma ordem contra a Rumble. Então, às vezes, você não acha a empresa, você tira ela do ar por outros meios, usando a Agência Nacional de Telecomunicações, as operadoras de telefonia, etc, etc. A Rumble tenta dar o contra-ataque com uma ação contra o Moraes lá nos Estados Unidos. É uma guerra não dos bolsonaristas contra o Moraes apenas, mas do governo dos Estados Unidos para proteger as redes sociais contra o Estado brasileiro que está colocando limites nestas redes sociais. É isso que está em jogo, inclusive para o ano que vem, na eleição de 2026. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade, agora há pouco, manter a condenação a 10 anos e 10 anos e 8 meses de prisão da deputada federal Carla Zambelli, deputada foragida, por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Olha ela aí, ao lado do hacker. A corte julgou um recurso da defesa de Zambelli, o último recurso. Os advogados ainda pediam absolvição, alegando cerceamento de defesa, falta de acesso às provas. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, afirmou que o recurso apresentado era meramente protelatório. Isso significa não tem valor nenhum, é só para adiar o cumprimento final desta ordem de prisão. Ele decidiu, portanto, pelo trânsito em julgado. O que significa isso?
quando uma ação passa por todos os recursos, todas as instâncias e acabou. Não tem mais recurso. Cumpra-se. É isso que está decidido agora pelo Alexandre de Moraes. Encerramento da fase de recursos. Vamos ver com a Laura Couto o que isso significa na prática também na vida política da Carla Zambelli. Laura. Rodrigo, agora que a Zambelli foi condenada e não tem mais recursos, como você explicou, o próximo passo é o Supremo Tribunal Federal oficiar a mesa diretora da Câmara dos Deputados para que seja decretada a perda do mandato da Zambelli. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, protocolou hoje à tarde um novo pedido ao presidente Hugo Motta para que ele declare a perda do mandato da Zambelli. Agora, uma outra informação, Rodrigo. Hoje, o Banco Itaú informou que o bloqueio das contas e os cartões de crédito e débito da Carla Zambelli foram feitos depois da determinação do Alexandre de Moraes. Foram encontrados, Rodrigo, R$ 2.100 na conta corrente e R$ 5 na conta poupança. Eu não sei o que aconteceu com esse dinheiro. Agora, a Câmara dos Deputados também bloqueou as verbas de gabinete da Zambelli. É isso, por isso que eu comecei o programa dizendo que a deputada foragida limpou a conta. Tirou tudo que podia. Largou ali R$ 2.000 na conta corrente e R$ 5,00, é isso mesmo que você leu, né, Laura? R$ 5,00 na conta de caderneta de poupança. Ou seja, ela levou tudo que podia nessa fuga desesperada para os Estados Unidos e para a Itália. Agora, a Câmara dos Deputados tem que declarar a perda do mandato. Quer dizer, não é que tem, mas provavelmente vai declarar, até porque nem os bolsonaristas mais querem proteger a Carla Zambelli. Entre outras coisas, o Bolsonaro considera que ela foi fundamental na derrota eleitoral de 2022, porque saiu translocada com aquela arma ameaçando um homem na véspera da eleição e aquilo assustou muita gente. Quem estava em dúvida não votou no bolsonarismo por causa daquela imagem. É a própria avaliação do Jair Bolsonaro. Falando em Jair Bolsonaro, temos uma decisão, outra decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Quanta decisão do Supremo, é o que eu digo aqui todo dia. Antigamente, Supremo Tribunal Federal era nota de rodapé, era só assim alguns jornalistas mais especializados em justiça. Agora, todo dia é o poder que mais produz notícia. Claro, estão julgando uma tentativa de golpe de Estado, né? Então, é para isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro que queria suspender a tramitação da ação penal que apura a trama golpista. Os advogados de Bolsonaro queriam adiar o interrogatório dele, do Bolsonaro, e incluindo ali outros réus, né? São 8 réus no total, que começa na próxima segunda-feira. Laura Couto explica melhor para a gente esse pedido do Bolsonaro. Rodrigo, a defesa do Bolsonaro alegou que ainda não tinha acesso à íntegra das provas reunidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal e também disse que quer ouvir os depoimentos das testemunhas dos outros núcleos dos acusados para que eles pudessem se defender de eventuais acusações contra o ex-presidente. Mas o Moraes rejeitou os dois argumentos. O ministro afirmou que a íntegra das provas já está disponível nos autos do processo e também rejeitou a tese de que Bolsonaro teria direito de ouvir as falas de outras testemunhas porque a defesa teve a chance de incluir esses nomes na própria lista de testemunhas de defesa, mas o Bolsonaro podia ter listado até 40 testemunhas de defesa, listou só 15 e depois desistiu de 6, Rodrigo. Muito bem, Laura. Lembrando que a partir de segunda-feira, você, né, aqui da comunidade CL, você que nos acompanha, vai ter uma cobertura especial desta fase, eu diria que é a fase crucial, os depoimentos dos réus, cara a cara com Alexandre de Moraes. A partir de segunda-feira, Mauro Cid, Alexandre Ramagem, General Heleno, o General Braga Neto e o Jair Bolsonaro, frente a frente com Alexandre de Moraes. Lembrando que os depoimentos dos réus serão transmitidos ao vivo. O ICL vai transmitir tudo ao vivo com a nossa equipe de comentaristas, com os repórteres lá no STF, trazendo todos os detalhes e os bastidores. Mas o principal, você vai ter a voz de Jair Bolsonaro, a voz de Alexandre de Moraes, a imagem, as reações e depois os comentários aqui de toda a nossa equipe. Segunda, terça, quarta-feira, deve durar o depoimento, esses 3 dias pelo menos, o depoimento dos réus no caso do golpe de Estado. E hoje, Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, participou de um encontro das mulheres do PL, lá em Brasília. Aliás, se eu vi as imagens, como eu falei na abertura, o encontro das mulheres só tinha homem do lado do Bolsonaro. Ele gosta muito de andar só no meio de homem, desde a época do Exército. No seu discurso de abertura do evento,
Bolsonaro diz que não vai ao depoimento para o STF para lacrar. Foi o que ele falou nesse discurso. Se ele tem que avisar, é porque ele sabe que ele é tido como um lacrador. Era, né? Ele fez a carreira dele como um lacrador, inclusive de rede social. Vamos ver, nós temos aqui a transcrição da fala do Jair Bolsonaro nesse evento para os militantes e para as militantes do partido dele. Abre aspas, não vou lá para lacrar, para querer desafiar quem quer que seja. Estarei lá com a verdade do nosso lado. Não fugimos de qualquer chamamento, sabemos o que falar e temos uma coisa do nosso lado, que o outro lado não tem, a verdade. Ué, se é assim, por que todo bolsonarista está fugindo do Brasil? Conto com a audiência de vocês. Deve ser na terça-feira a minha inquisição. Esse é o termo que ele está usando. Na verdade é inquirição, mas ele usou inquisição de maneira proposital para se apresentar mais uma vez como vítima. E é provável mesmo que o Bolsonaro acabe falando só na terça, porque segunda-feira à tarde tem outros 5 réus para serem ouvidos antes dele, talvez não dê tempo na segunda. Deve ser na terça-feira mesmo, pelo menos aqui, o Bolsonaro não faltou com a verdade. Hoje o ministro Alexandre de Moraes votou para rejeitar o recurso apresentado pela Débora Rodrigues dos Santos, aquela mulher que escreveu "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça ali em frente ao prédio do Supremo. No seu voto, Moraes defendeu manter a decisão do STF, que em abril condenou Débora a 14 anos de prisão e determinou o pagamento de uma multa de R$50 mil pela participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Laura Couto explica mais pra gente, por favor. O julgamento do recurso da Débora do Batom começou hoje e vai até a próxima sexta-feira, dia 13. Ele acontece em plenário virtual entre os ministros da primeira turma do STF. A defesa da Débora solicitou a revisão da pena, alegando que a ré confessou os crimes, o que poderia resultar na redução dessa pena segundo o Código Penal. Os advogados afirmaram que esse aspecto que eu citei não foi devidamente considerado pelos ministros do STF no momento da condenação. O Moraes refutou os argumentos e disse que a corte julgou sim de forma adequada o processo e analisou todas as provas apresentadas. A Débora foi condenada pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Rodrigo. É isso, são 5 crimes, por isso que chega a 14 anos. Muita gente fala, não é muito, 14 anos, para quem pichou a estátua. Bom, ela não pichou simplesmente a estátua, ela participou de uma tentativa de derrubar o Estado Democrático de Direito. Ela responde por todos esses crimes. Derrubar o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado. Mesmo que você pegue penas mínimas, como são 5 crimes, bate ali nos 14 anos. O Bolsonaro fica preocupado, porque se a Débora pegou 14 anos, quanto que você que está nos acompanhando, quantos anos você acha que o Bolsonaro vai pegar? Eu calculo de 27 para 30 anos de cadeia. Chefe do golpe de Estado merece uma pena desse tipo mesmo, proporcional ao que foi imposto para os pequenos que cumpriram ali as ordens e invadiram a sede dos 3 poderes. Vamos de novo para o hemisfério norte, dessa vez para a Europa. O presidente Lula recebeu hoje o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8 em Saint-Denis, cidade da região metropolitana de Paris. A Paris 8 é uma universidade renomada, pelos cursos na área de ciências humanas e foi criada na esteira das rebeliões estudantis de maio de 1968. No momento em que recebeu o título, Lula foi aplaudido, ovacionado com o famoso coro, olê, 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 olá, Lula, Lula. Lula é uma personalidade cultuada especialmente fora do Brasil. Aquela forma como a gente enxerga o Mujica, por exemplo, ou enxergava o Mandela na África do Sul, é assim que os franceses, que os ingleses, que os mexicanos, que os uruguaios, claro, estou falando não gente de extrema direita. Basta você ser de centro, centro-esquerda, progressista, democrata, você enxerga o Lula de uma maneira diferente. Ele é um dos últimos remanescentes desta geração. É um ídolo internacionalmente. E é curioso porque aqui no Brasil, mesmo gente de esquerda olha para o Lula e enxerga os defeitos. E é normal também, que a gente tem uma visão crítica, porque está mais perto aqui, conhece também problemas eventuais. Mas é curioso ver como é que o Lula tem sido recebido nesta visita lá na França. A gente tem as imagens, a fala do Lula lá nesta visita na França. Vamos ver.
Na verdade, aí vocês viram, não era o discurso do Lula, era mais a reação do público no momento em que ele recebe esta homenagem. Já tinha ganho ontem aquela medalha da Associação Francesa, que é como se fosse a Academia Brasileira de Letras, é a Academia Francesa, e hoje doutor honoris causa. O Lula publicou esse vídeo, né, na conta do X, junto com um texto de agradecimento. Este sim nós vamos colocar aqui no telão. Ele diz o seguinte: a homenagem de hoje não é apenas um reconhecimento pessoal, é um reencontro com valores que moldaram a minha vida. A justiça social, a educação como ferramenta de emancipação e o compromisso com os que sempre tiveram de lutar por voz e por espaço. Também teve discurso do Lula, aí sim, no Fórum Econômico Brasil-França hoje. Mas quem fala mais sobre isso é a Laura, da nossa redação. Laura. Nesse discurso, o Lula falou novamente sobre um possível acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, argumentando que, na sua visão, todo mundo sairia beneficiado por essa negociação. O Lula também fez uma comparação, dizendo que o acordo Mercosul-União Europeia pode reforçar o multilateralismo, evitando que o mundo seja dominado por poucas e grandes potências. Eu trouxe aqui um trecho do discurso. Ele disse: é uma demonstração a quem está tentando derrotar o multilateralismo, a quem está tentando implantar o protecionismo, de que o mundo não quer um xerife, o mundo não tem dono. O mundo não quer xerife, o mundo não tem dono. A gente sabe para quem que ele está falando, né, Laura? Está falando para o Donald Trump. E o Lula, aos poucos, Laura, nessas falas, vai aquecendo os motores para o ano que vem. Porque se tudo continuar como está, você ser antitrumpista vai render bastante, inclusive aqui no Brasil. Foi assim que o Partido Liberal de centro-esquerda ganhou a eleição no Canadá e foi assim que o Partido Trabalhista de centro-esquerda ganhou a eleição na Austrália. Dizendo assim: não queremos dono do mundo mandando no Canadá nem na Austrália. O Brasil é um país grande e essa turma aí de Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, quer ser puxadinho do Donald Trump. Então, isso pode ajudar. O Lula, aos poucos, vai calibrando o discurso, também sem excesso de radicalismo, mas colocando uma postura bastante firme de não tem dono do mundo para vir impor a sua vontade também no Brasil. É importante a gente observar esta tentativa do Lula de se afirmar nesse ponto. Bom, o caso da gripe aviária, importante para a economia brasileira, hein? O caso da gripe aviária, que começou numa granja do Rio Grande do Sul, foi descoberto no dia 15 de maio. Agora a gente tem certeza que ele impactou mesmo a exportação de frango brasileiro, impactou as exportações e as contas brasileiras. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações caíram 12,9% no mês de maio, no mês passado, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Por causa da doença, 20 países e também a União Europeia estão sem comprar o produto de todo o Brasil. Olha só, hein? É uma granja lá no Rio Grande do Sul, mas o sujeito produz em Minas Gerais e também tem a sua exportação bloqueada. Vários países bloquearam as exportações brasileiras, incluindo a China, maior cliente do Brasil. Os Emirados Árabes Unidos e o Japão, segundo e terceiro maiores importadores, esses restringiram apenas as compras do município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, mas ainda assim o impacto foi gigantesco, especialmente porque a União Europeia e China paralisaram as importações. Informação sobre um caso emblemático, um caso que o Brasil inteiro acompanhou 3 anos atrás. O caso de Bruno e Dom. Com exatos 3 anos de atraso, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia à Justiça contra aquele que é apontado como o mandante do assassinato do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Eles estão na foto aqui, ó. O Don e o Bruno, né? Duas figuras assim tão importantes, a gente perdeu 3 anos atrás. O nome do denunciado é Rubem Dário da Silva Vilar, mais conhecido como Colômbia. Ele foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, sem chances de defesa para as vítimas. Está aí na tela o denunciado. Colômbia está preso e é investigado por pesca ilegal, contrabando, tráfico de drogas. A ação do jornalista e do indigenista, de Dom e de Bruno, atrapalhava as ações da gangue comandada por este homem apelidado de Colômbia. A Polícia Federal apontou que o crime foi encomendado
porque o trabalho de Bruno, que treinava indígenas para fiscalização, e de Dom Phillips, que documentava a Amazônia como jornalista, estava causando prejuízo financeiro ao esquema de pesca clandestina na região, lembrando que o bolsonarismo incentivava grileiro, incentivava garimpeiro, incentivava quem queria fazer pesca ilegal, incentivava invasão de área indígena. Então esta gente toda também se sentiu autorizada pelo bolsonarismo a praticar esses atos de barbárie. Bruno e Dom foram encontrados mortos no dia 15 de junho de 2023 no Vale do Javari, na Amazônia, depois de 10 dias desaparecidos. 2023 ou 2022, gente? Depois confirma só para mim. Eu estou achando que é 2022 que eles foram encontrados. Se faz 3 anos, foi 2022, mas aqui para mim está como 2023. Se a gente puder confirmar a data depois, por favor, foi em 22. Então eu lembro bem que ainda era no governo do Bolsonaro. Então eles foram encontrados mortos no dia 15 de junho de 2022 no Vale do Javari, na Amazônia, depois de 10 dias desaparecidos. Vai a julgamento aquele que é apontado como mandante. O ex-presidente boliviano Evo Morales, atenção, hein? A gente está acompanhando muito bem isso aqui no ICL. O ex-presidente boliviano Evo Morales foi denunciado pelo governo da Bolívia, o atual presidente, por terrorismo e outros 7 crimes. Estão preparando o cerco para prender o Evo. A queixa foi enviada pelo Poder Executivo, do atual governo, do Lúcio, que é o antigo aliado do Evo, foi enviada ao Ministério Público e se deu após a divulgação de um suposto áudio de uma conversa telefônica por um dirigente próximo a Morales. Então, é um áudio em que, teoricamente, o Evo Morales está sugerindo que as pessoas façam paralisações, tranquem as rodovias na Bolívia. Segundo o ministro da Justiça boliviano, César Siles, a voz do ex-presidente apareceria orientando o bloqueio de 2 importantes acessos à La Paz, sede do governo. Segundo esse ministro, entre os principais crimes estão terrorismo, incitação pública à prática de crimes e atentados à segurança dos serviços públicos. O crime de terrorismo, considerado o mais grave, prevê penas de 15 a 20 anos de prisão. A gente já sabe, quando a direita não tem como resolver uma eleição, ela acusa o outro lado de narcotráfico ou de terrorismo, ou de corrupção, lawfare. E o Evo Morales, que poderia virar aí, voltar ao poder, repetindo um pouco a história de Lula, lá na Bolívia, o Poder Judiciário está travando a possibilidade do Evo Morales ser candidato, inclusive. Vamos acompanhar bastante, é um caso que o ICL dá prioridade. Fizemos uma entrevista exclusiva, o Leandro Demore com o Evo Morales. Vamos tentar atualizar tudo isso em breve. Ele está ameaçado de prisão, pode acontecer a qualquer momento. O estudante brasileiro Marcelo Gomes, de 18 anos, foi solto em Massachusetts após 6 dias detido por agentes do ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, lá nos Estados Unidos. Você lembra o caso do Marcelo? É aquele rapaz que foi preso um dia antes da formatura dele. Ele foi libertado agora depois do pagamento de fiança de $2.000. Em entrevista a jornalistas depois da soltura, o Marcelo contou que ficou num centro de detenção da imigração com condições muito precárias. Ele disse o seguinte, vamos colocar aqui na tela a fala do Marcelo, resumindo, né? Ele deu uma entrevista em inglês, eu acompanhei. Ele falou, desde que cheguei lá, fiquei algemado. 6 dias, hein? Eles me colocaram no subsolo, eu fiquei numa sala com um monte de outros homens. Estas salas eram pequenas em comparação com a quantidade de pessoas. Tinha cerca de 40 homens naquela sala e eu não pude tomar banho, eu não tomo banho. Há 6 dias, essas foram as condições de prisão. Ele foi preso a caminho de um treino de vôlei, perdeu a formatura e está ameaçado de ser mandado sair dos Estados Unidos, né? Os pais do Marcelo não acompanharam presencialmente a soltura do filho e ele ainda tem receio, né, de ser expulso. Está respondendo ainda por isso, ainda não terminou o processo, ele só conseguiu a soltura provisória. Bom, eu queria agradecer muito a Laura Cote por mais uma semana aqui na parceria no nosso ICL Urgente. Laura, obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Rodrigo. Sextou. Até semana que vem. Até a semana que vem, mas antes disso eu tenho um recado. Antes de eu me despedir aqui, prepare a pipoca para o fim de semana, gente. O ICL, o Cine ICL está de volta. Nesse domingo nós vamos apresentar o documentário que escancara a ferida política do Brasil pós-2018. Está aqui na tela, ó. É o documentário do Caco Ciocler. Garanta o seu ingresso para assistir Partida, um filme dirigido pelo Caco Ciocler que mistura realidade e ficção. Na trama, um grupo de brasileiros viaja ao Uruguai logo após a eleição de Jair Bolsonaro para encontrar ninguém menos que Pepe Mujica. Então, é um filme que conta assim, como é que nós podemos ter ainda esperança? No Brasil, tudo apontava para desesperança. Foram atrás
foram ouvir o Pepe Mujica, que acabou de falecer. Mas o filme conta essa história. Tem uma conversa muito interessante do Leandro Demore com o Caco Ciocler, que vai ser apresentada logo depois da exibição desse super filme, bonito, divertido, bem feito, um bom programa para o domingo. Pipoca, Cine ICL no domingo. Garanta o seu ingresso em icl.com.br/cinema. Vou repetir, icl.com.br/cinema. A gente tem um trailer, né? Vamos passar o trailer rapidinho aqui? Vamos lá. No puedes arreglar el mundo, pero poder remendar algunas barbaridades que hay. Vuéltala. Si no cambia esta, no cambia nada. Vou resumir. A Josete estava numa roda ali, soltou do fundo da aula, falou assim, quer saber, eu vou me candidatar à presidência da República. Você faz uma leitura, né, do que é um empresário, do que é um cara rico. Eu não queria gritar com você. Eu só queria que você estudasse um pouco para perceber qual é o seu lugar. É um grupo brasileiro. Que lindo. Para encontrar com o Mujica. Ah, é? Ok, vamos ver o que acontece então. Vasco! Acho que a gente é capaz. Você se propõe a ser presidente? Sim. Qual é o seu partido? Partido A. Eu vou ser o ministro da Cultura. Jamais. É isso aí. Domingo, 8 horas da noite, garante o seu ingresso. icl.com.br/cinema. O ICL Urgente fica por aqui, acompanhe agora o ICL Notícias, segunda edição. Valeu, gente, um bom fim de semana, mas fique, acompanhe as notícias agora no N2. Valeu! No dia 8 de junho, domingo, às 8 horas da noite, o ICL exibe com exclusividade o documentário Partida, uma obra cinematográfica que mostra como o Brasil saiu dividido das eleições de 2018. Uma obra que mistura ficção e realidade para falar daquilo que parece impossível. Sonho, utopia em meio ao caos. Nós veremos juntos uma mulher que sai desiludida das eleições de 2018 e decide fazer uma viagem para o Uruguai para conversar com o então presidente Pepe Mujica em busca de inspiração. Logo depois da exibição, eu, Leandro Demore, e o diretor Caco Ciocler estaremos ao vivo em um bate-papo para entender um pouco mais o que é que a gente faz para sair desse Brasil partido. Participe gratuitamente do Cine ICL. Bom dia, pessoal. Alô, alô, salve, salve. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou na página. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.